Em setembro de 2020, Neymar abalou o mundo do futebol ao anunciar que estava trocando seu patrocinador de longa data, a Nike, pela Puma. Foram 15 anos de parceria e o anúncio de Ney foi uma grande surpresa. A Nike havia contratado Neymar aos 13 anos, quando ele era uma criança. Ele passou a se tornar um dos principais rostos da marca, tendo sua própria linha de produtos e sendo o rosto de diversas campanhas de marketing. Ele ainda teve a honra de ser o primeiro jogador a usar o logotipo da Jordan em seus tênis. Sua decisão de deixar a empresa que acreditou e investiu nele por tanto tempo gerou um grande debate na comunidade do futebol. Por que ele deixou a Nike e por que a Nike o deixou ir? Bem-vindos ao Gol FC e ao fim do relacionamento de Neymar com a Nike. Esse debate foi alimentado à medida que mais jogadores de alto nível da Nike deixaram a marca ou apareceram nas chuteiras da concorrência. Sterling, Sérgio Ramos e até mesmo o jogador do ano da FIFA na época, Robert Lewandowski. Porque todos esses jogadores estão deixando a Nike. A maior empresa de artigos esportivos do mundo não conseguirá mais manter os melhores jogadores? Ou tudo faz parte de um plano maior? Antes de falarmos sobre jogadores individuais, vamos dar uma olhada no panorama geral. Marcas esportivas como Adidas e Nike pagam aos jogadores profissionais para usarem seus calçados, para que sejam vistos na TV por milhões de consumidores que desejam comprar e calçar os calçados de seus jogadores favoritos. As 5 ligas europeias de Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França são as mais relevantes em termos de assiduidade e desempenho. Portanto, são também os mais importantes em termos de marketing, e os pés de seus jogadores são os painéis publicitários mais valiosos da marca. Em 2021, a Nike tem de longe a maior porcentagem de jogadores nas 5 ligas principais. Mais da metade dos jogadores usam Nike, seguido por Adidas e Puma. Mas nem sempre foi assim. Adidas e Puma dominavam o mercado do futebol. A Nike, historicamente uma empresa de corrida, chegou atrasada à festa. Após a sua fundação, a Nike focou inicialmente no mercado americano, onde o futebol era menos relevante que o basquete, por exemplo. Mas, quando quiseram expandir-se para a Europa, não houve como evitar o futebol. No início dos anos 90, a Nike deu um grande passo no negócio do futebol e assinou acordos de patrocínio com jogadores famosos como Romário, Eric Cantona e Edgar Davids. A primeira grande vitória na batalha pelos melhores jogadores veio quando a Nike assinou com a seleção brasileira em 96, que venceu a Copa do Mundo 6 anos depois. A Nike continuou a crescer no futebol, contratando mais jogadores de ponta. Apesar disso, a Nike ficou atrás da Adidas, que tinha raízes no futebol e contava com uma rede muito melhor de clubes e dirigentes, especialmente em países fortes da Adidas, como a França ou a Alemanha. A Nike teve dificuldade em atrair os melhores jogadores. Vejamos a Alemanha, por exemplo. O primeiro jogador de destaque que a Nike teve na Alemanha foi Miroslav Klose, Ballack, Kahn, Schweinsteiger, Lahm, Miller, Neuer, todos os jogadores da Adidas. Portanto, podemos presumir que a Nike pegou muito dinheiro e investiu onde pôde, não só em qualidade, mas também em quantidade. Os 53% de jogadores da Nike que podemos ver hoje são provavelmente o resultado de uma estratégia que se concentrou não apenas em contratar os melhores, mas também o maior número de jogadores. A ideia era provavelmente que se metade da liga usasse Nike, o swoosh, logo da Nike, ficaria visível a todo momento na TV. Assim, a Nike se estabeleceria como uma marca autêntica no futebol. A estratégia funcionou e tornou os líderes do mercado no futebol. Muitas das estrelas do esporte hoje são jogadores da Nike, com destaques para Cristiano Ronaldo. E o sucessor de Ronaldo na Nike, na verdade, Neymar. Por que a Nike o deixou ir? A resposta simples é provavelmente dinheiro. Neymar queria mais do que a Nike estava disposta a pagar. Outra razão poderia ser que ele não queria mais ser o número 2 atrás de Ronaldo, como sugeriu sua transferência do Barcelona para Paris. Neymar não gosta de jogar na sombra de ninguém. Na Puma, ele sabia que seria o centro das atenções. E com Messi na Adidas e Ronaldo na Nike, a Puma provavelmente ficou feliz em gastar dinheiro com Neymar para se juntar ao clube dos patrocinadores superestrelas. A Nike provavelmente olhou para as implicações financeiras e
fora o fato de Neymar não estar ficando mais jovem e tomou uma decisão. O fato de terem dispensado mais cedo, embora ele ainda tivesse o contrato até 2022, mostra que a Nike não lutou muito para mantê-lo, preferindo em vez disso economizar dinheiro. Sterling é um caso mais revelador. Ele é mais jovem que Neymar e estava no auge. Ele também é altamente comercializável e tem sido usado pela Nike em campanhas de marketing e como porta-voz de questões sociais, como falar contra o racismo. Mas, apesar dos relatos de que na época ele assinaria inicialmente um novo contrato com a Nike, agora ele pertence à New Balance. A New Balance deve ter algum dinheiro sobrando após o término do contrato com o Liverpool, e aparentemente a Nike não estava disposta a pagar a Sterling o que a New Balance ofereceu. Uma razão pode ser que a Nike já tem um jogador semelhante que também é porta-voz político, Marcus Rashford. Talvez eles tivessem gostado de manter a libra esterlina, mas também estão aprimorando a sua estratégia e preferem investir em apenas uma das duas. Parece que a Nike tornou-se muito cuidadosa sobre como gasta o seu dinheiro no futebol e não usa mais o seu orçamento como um regador para contratar todos os jogadores. Isso também é sublinhado pelo caso de Robert Lewandowski. Apesar de ter sido nomeado jogador do ano da FIFA por sua excelente temporada de 2020, Nike e Lewandowski estavam relutantes em continuar o seu relacionamento. Havia uma expectativa na época que o polonês fizesse o mesmo caminho de Ney, sair da Nike e ir para a Puma. Porém, isso não se concretizou. Leva ainda é Nike. Neymar, Sterling, Lewandowski, adicionando Sérgio Ramos e mais jogadores à lista, fica claro que não se trata apenas de casos isolados. Mas qual a razão dessa grande rotatividade de jogadores? A pandemia da Covid-19 provavelmente terá um impacto. A indústria do vestuário esportivo foi duramente atingida, especialmente quando grandes eventos, que normalmente são os geradores de receitas da Adidas e da Nike, foram adiados ou totalmente cancelados. Como resultado, as marcas precisam racionalizar os seus orçamentos e poupar dinheiro sempre que possível. Mas a pandemia é provavelmente apenas o acelerador e não a causa da mudança. Isso fica claro quando você olha quem mais a Nike realmente contrata e quem você apoia. Por exemplo, Erling Haaland, ele foi um dos jogadores que na época, final de 2019, promoveu as chuteiras Nike Dream Speed, que até exibiu algumas chuteiras douradas personalizadas da Nike em seu Instagram. A impressão que ficou na época é que a Nike pareceu disposta a deixar Robert Lewandowski, que era o melhor do mundo, para focar mais no longo prazo. Haaland, que veio a ser o melhor atacante do mundo. Claro, ainda mais importante para a Nike é o papel de Kylian Mbappé. Parece que a marca quer que ele siga os passos de Ronaldo, o que pode ter sido um dos motivos da saída de Neymar. Haaland, Mbappé, Sancho. Podemos facilmente continuar a lista com Ansu Fati, Kai Havertz ou Frank de Jong. Aparentemente, a Nike está preparando-se para o futuro. Os contratos de patrocínio com clubes ou jogadores costumam ter duração de vários anos e, portanto, são investimentos de longo prazo para as empresas. Ao contrário dos orçamentos de marketing digital ou de eventos, um orçamento de marketing esportivo é planejado para os próximos anos e não pode ser alterado ou reduzido rapidamente. É uma questão de prever onde os jogadores estarão nos próximos 5 anos. Isso também coloca em perspectiva o motivo pela qual a Nike está permitindo que jogadores estabelecidos sigam em frente. É mais um movimento estratégico do que apenas pressões financeiras ou relacionamentos rompidos. Portanto, é provável que a Nike já tivesse com um plano para mudar a sua estratégia para uma nova geração de jogadores de futebol. A crise da Covid-19 apenas acelerou a implementação dessa estratégia. Se alguém sabe quanto Neymar realmente vale para cada marca de roupas esportivas, é a Nike, a empresa que utilizou o craque brasileiro para comerciais há mais de uma década. A Nike possui todos os dados de vendas e insights para estimar o valor da marca. Então, eles provavelmente teriam atendido ou superado a oferta de um concorrente para o Neymar, mas simplesmente não acharam que valeria a pena. E é isso, turma. Vamos ficando por aqui. Esse foi o nosso vídeo de hoje. O que vocês acharam da história? Vocês queriam que Ney ficasse na Nike ou acham que ele tomou a decisão certa de ir para a Puma? Me conta nos comentários. E não se esqueça de deixar o like no vídeo, hein? Espero vocês no próximo vídeo. Até mais!